no livro de Jeremias 29. Glória a Deus. Tenho certeza que o nosso Pai tem algo a nos entregar através da palavra dele, ao nosso coração. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Você já olhou para o irmão que está do seu lado? Já disse para ele que você ama ele? Isso aí é pastoral, né? A gente sempre que pega o microfone quer saber se o irmão já interagiu com o irmão que está do lado. Diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre Jeremias. Jeremias é o profeta chorão. E algo que tocou no meu coração hoje falar sobre Jeremias. Eu vou tirar o meu óculos porque dá luz, dá mais flash. Amém. Jeremias, o profeta chorão. E Deus usava ele para comunicar-se com o povo. O povo que por muitas vezes foi exortado, por muitas vezes foi chamado a sua atenção, para que ouvisse a voz de Deus. E agora nesse contexto de Jeremias 29, nós vamos ver uma trajetória que começou a acontecer na vida do povo de Deus, por falta de obediência e ouvir a mensagem que o profeta havia entregado. De não se curvar, de não se dobrar, de não se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Eu quero que você leia comigo do 10 ao 13, que diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu atentarei para vocês e cumprirei a minha palavra, trazendo-os de volta a este lugar. Verso 11. Conheço bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes proporcionar um futuro cheio de esperança. E então vocês me invocarão e subirão em oração a mim, e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem sinceramente de todo o coração. Amém? Nós estamos diante de uma palavra poderosa de Deus para um povo que está extremamente triste, decepcionado, se sentindo solitário, se sentindo abandonado. Mas Deus tinha avisado a eles. Através da boca do profeta, no capítulo 25, 11, Deus já havia falado a eles sobre o exílio. E aconteceu. Diga comigo, o que Deus falou, aconteceu. Porque aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para anunciar um juízo de arrependimento e esperança ao povo de Judá. E essa carta ele enviou para os judeus que estavam exilados na Babilônia por Nabucodonosor. Acontece que quando essa carta chega até o povo de Deus, eles já estavam mais ou menos 3 anos no exílio. Eles já estavam mais ou menos 3 anos exilados. E quando essa carta chega através de uma comitiva, já tinha ocorrido a deportação. Eles já estavam na Babilônia. E então essa carta ela é enviada aos líderes, aos anciões, que eles observassem o comando de Deus para aquele povo que estava lá. E Deus reafirmando através da boca de Jeremias que esse exílio duraria 70 anos. Mas quando a gente leu no verso 11, Deus falava: eu conheço bem os planos que eu tenho para vocês. Deus ele estava falando para eles que Deus sabia o que estava fazendo. E não são planos de mal, são planos de paz. E eu quero proporcionar um futuro cheio de esperança para vocês. E no verso 12, Deus fala assim: e me invocarão, subirão em oração a mim e eu os ouvirei.
Quando a gente lê esse versículo, a gente fala, uau, Deus vai responder oração. Uau, Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Uau! Só que quando eles olham para o lugar onde eles estão numa terra estrangeira. Quando eles olham a situação que eles estão, essa carta chegou 3 anos depois que eles já estavam sofrendo. E quando eles olham a situação que eles estão, Deus fala, vai durar 70 anos. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que te trouxe até Jesus. Eu não sei qual é o processo da sua vida, eu sei o da minha vida. E não são poucos processos. Mas uma coisa eu sei, eu confio nos propósitos, nos planos de Deus para a minha vida. Independente do que tu estejas passando ou do que tu passou, Deus sabe o que está fazendo. E não importa se passou 10 anos, 20 anos, 3 anos, 70 anos, Deus sabe o que está fazendo. Então chega uma carta a um povo chorão, desanimado, decepcionado, vivendo na Babilônia, numa terra estranha. Os falsos profetas disseram para o povo que seria muito breve o tempo de libertação de Deus na vida deles. Falso profeta Ananias disseram, será breve. E o profeta de Deus disse, 70 anos. Agora eu te pergunto, o que a nossa carne quer ouvir? Será breve ou durará 70 anos? A nossa carne quer ouvir que será rápido o processo de Deus na nossa vida. E quando nós vemos Deus falando com o povo, Ele diz, a tua oração subirá e eu ouvirei. E aos 70 anos, eu mudarei a sorte de vocês. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia? Para esse povo foi 70, para ti pode ser 40, 30, 10, ou meses, ou dias, ou horas, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus não se confunde. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Deus sabe o que está fazendo. E nós olhamos essa carta, Deus revelando que esse povo vai viver esse tempo. Mas Deus dá uma direção para esse povo. E eu estudando algumas coisas sobre a cultura, sobre o tempo, sobre o passado, sobre as coisas que o povo de Deus desenvolveu lá na Babilônia. O povo de Deus não sabe que aonde ele colocar a ponta dos seus pés, aquele lugar será próspero. Há muitas pessoas que estão vivendo no deserto, estão vivendo na luta, estão chorando, estão desanimados, mas eles não sabem o que eles carregam, que se eles se prostrarem mesmo no lugar da dúvida, mesmo no lugar do vale, Deus prosperará, Deus entregará vitórias, Deus alimentará, Deus dará a bênção. Diga para o teu irmão, é só clamar e obedecer a Deus. Deus fala para eles que eles deveriam trabalhar, formar família e confiar que Deus está no controle. O povo de Deus, os judeus que vieram para a Babilônia, através dessa carta, dessa direção de Deus para a vida deles, eles estabeleceram comunidades. Diferente de outros momentos, nesse momento eles não eram escravos. Eles eram colonos forçados ao campo, mas eles não estavam numa situação de escravidão. Eles estavam sim numa terra estrangeira, sim com permissão de Deus, sim exilados, mas eles estavam forçados ao campo. Diga para o teu irmão, se a terra é boa e se tu te esforçar, Deus te prosperará. Eles se multiplicaram, porque em 70 anos tem multiplicação. Em 70 anos teve casamento, teve filhos, teve netos e acredito que bisnetos ou até tataranetos. Depende da geração. Estavam num lugar estrangeiro? Estavam.
mas estavam sob o controle e a mão de Deus. Por onde tu passar, por onde tu andar, o controle é da mão de Deus. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Porque Deus está processando, mas Ele está também trabalhando, cuidando, zelando por nossas vidas. Amém? E eles construíram casas, e eles plantaram pomares, e eles multiplicaram famílias. Eles viveram de uma agricultura. Eles produziam, eles cultivavam os seus próprios alimentos. Eles tinham liberdade comercial, prosperaram, alcançaram cargos públicos como Daniel e Neemias. Eles tinham uma fé e uma cultura. E como eles não tinham o templo de Jerusalém, sem o templo de Jerusalém, eles substituíram o sacrifício de animais pela oração e o arrependimento. Aí que está a vontade de Deus. Porque agora eles tinham que se chegar a Deus, e agora eles tinham que... Não tinha o templo de Jerusalém. Eles começaram a se humilhar. Eles se juntavam, se arrependiam, eles jejuavam, eles se prostravam, eles se uniam em família, eles se uniam em grupos, em comunidades. Aí estava o fim da idolatria, o problema que muitas vezes levava o povo de Deus aos vales. A idolatria. A idolatria afastava e ainda afasta o homem de Deus. Alguém aqui pode dizer, não, eu não sou idólatra, eu não adoro, eu não sou idólatra. Mas a idolatria nem sempre está numa estátua, de madeira ou de pedra. A idolatria pode estar num casamento, num carro, num trabalho, no dinheiro, numa profissão. Coisas que tiram o lugar de Deus do centro da nossa vida. Veja um povo que foi para um lugar estrangeiro, aonde tiveram que ter uma atividade diferente da sua vida por desobediência. Mesmo assim, Deus estava cuidando deles. Mesmo assim, Deus continua cuidando deles. Amém? E quando nós olhamos para a carta de Jeremias a esse povo, foi mais ou menos 3 anos depois que eles já estavam lá. Desanimado, chorando. Eu não vou pedir que você levante a mão para falar se você está ou não num deserto, se você está ou não num vale. Mas eu quero que você reflita hoje há quanto tempo está perdurando, há quanto tempo você está nessa situação, há quanto tempo você está passando por esse vale, por esse deserto. E o que você tem feito para chamar a atenção de Deus, ao arrependimento, à oração, ao jejum? Amém? Diga para o seu irmão, o segredo é se humilhar diante da potente mão de Deus. Quando aqueles que entenderam o que eles deveriam fazer para que tudo mudasse, eles começaram a agir. Ao invés do lamento, eles começaram a orar e jejuar. E vou dizer para vocês que quando fechou o tempo de 70 anos, muitos não retornaram, permaneceram, ficaram em famílias, ficaram em prosperidade, adquiriram muitos bens, prosperaram tanto, cresceram tanto, criaram tantos negócios, casaram-se, deram-se em casamento, e aos 70 anos eles eram livres. E alguns permaneceram, de tanto que a mão de Deus os alcançou. Será que Deus não nos cuida durante o deserto? Durante o tempo de lutas, de dificuldade? É visivelmente, chega a ser palpável a mão de Deus. Aqueles que estão sensíveis
com seus olhos abertos espiritualmente, a entender o que Deus está fazendo, o desenho de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida, mesmo ainda que você esteja exilado. Deus tem um propósito. No verso 11, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Deus sabe os pensamentos que tem de nós. Talvez alguém aqui possa estar vivendo como um sentimento de alguns da Babilônia, ou alguém que está nos assistindo. Talvez seja um processo de enfermidade. Talvez seja um processo de vida financeira, crise financeira. Ou pode ser um luto, o vale da morte. A Bíblia nos fala: ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei. É a confiança daquele que anda em Deus. Alguém possa estar numa espera. Pastor, eu estou esperando. E eu estou esperando. E eu estou esperando. E eu espero que o filho se decida. E eu espero que a esposa se decida. E eu espero que o meu marido tome uma posição. Eu estou esperando uma resposta de Deus. Continue esperando. Porque Deus sabe o que está fazendo. Talvez Deus ainda não respondeu. Talvez parece que os céus está fechado. Então faça como aquele povo. Vá para o jejum. Vá para a humilhação. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece a nossa vida. E Ele sabe o tempo que vamos permanecer na espera. Para Deus é um estalar de dedos o milagre acontecer. Nós estamos acostumados a orar e profetizar e esperar, que às vezes quando acontece algo assim muito rápido, a gente até se assusta. É Deus, Ele sabe. Talvez aqui tem carne velha, carne dura, que está ali no caldeirão da sopa, cozinhando. Sabe quando a gente faz sopão, com aqueles músculos, né? Aquelas carnes que demora, tem que ir para a pressão? Às vezes a gente tem que ir para a pressão para amolecer diante de Deus. Por não entender o desenho de Deus, tem que ir para a pressão. Talvez muitos não precisavam passar por um processo. Talvez muitos de nós não precisaríamos passar por uma panela de pressão. Mas por não entender ou não aceitar os desenhos de Deus, Deus começa a nos processar. E Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas está doendo. Ele sabe o que está fazendo. Aí vai lá o falso profeta e diz: vai acabar a tua dor. Eis que te digo que a tua luta acaba hoje. Aí vem Jeremias e diz: 70 anos. A tua luta vai acabar. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. Porque o Senhor está processando o teu coração. O Senhor está processando o teu querer. O Senhor tem um propósito e Ele quer que você diga: eu tenho um propósito. E eu sei que eu estou sendo processado por Deus e eu serei aprovado por Deus. Provado, mas aprovado. Porque eu acredito no controle de Deus sobre a minha vida. Quem pode dizer isso aí? Diga glória a Deus. O povo olhava para o exílio e ele pensava que Deus havia desistido dele. Deus nos abandonou. E aí vai Deus e diz: bem, eu sei o que eu penso sobre vocês. Eu tenho controle. Eu tenho controle e eu sei o que eu penso sobre vocês. Casem, plantem, construam casas, se humilhem. E aos 70 anos eu darei a vocês aquilo que vocês esperam. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Diga: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito.
pode colocar para mim aqui Isaías 55, do 8 ao 9? Por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora coloca Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Talvez você saiu de casa, você falou amanhã, segunda-feira, eu tenho um compromisso muito grande para honrar. Mas essa semana eu preciso de um milagre. Essa semana eu preciso matar um gigante, 2 leões e um urso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando nós olhamos para o desenho do povo de Deus no deserto, a cada dia de murmuração, mais um dia de atraso. Mais um ano de atraso. Cada dia de murmuração, mais um ano de atraso. Porque a murmuração atrapalha, atrasa o propósito de Deus sobre nossa vida. Amém? Deus trabalha no processo antes de nos entregar a promessa. Toda a promessa, ela passa por um processo. Ou bate o carteiro na tua porta, na campainha, você chega na porta, tá ali uma caixa de presente com uma fita bem vermelha de laço. Assim nós gostaríamos, né? Que os nossos milagres chegassem. Bateu o carteiro, é o meu milagre, tá chegando. Não. Há um processo para que essa promessa aconteça na nossa vida. Deus trabalha no processo antes de nos entregar a promessa. Toda promessa, ela vai passar por um processo. Porque Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar. Quando criança nós falamos, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser piloto de avião, né? A criança, quando criança, ela tem ela vai longe, ela vai em profissões bem assertivas, muito promissoras. Mas quando cresce, existe um processo. Vai ser advogado, tem a prova da OAB. Vai ser médico, são muitos anos de preparação, depois mais outros estágios, outros pós e outros. Vai ser um engenheiro, tem muito estudo pela frente, tem que se dedicar. Aí quando cresce, as vontades diminuem, mudam. E agora eu quero te trazer para o mundo espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, é fogo, é glória. Se alguém me convidasse para caminhar uma madrugada toda para chegar no monte mais alto da cidade de Pelotas ou de outra cidade, o novo convertido, ele diz, eu vou, eu quero. Porque há um fogo nele, há uma coisa nele que eles quer estar sempre nas rodas. A roda do irmão que tem oração, eu tô lá. O irmão vai fazer vigília, eu tô lá também. O irmão gosta de orar, eu também quero orar. Vai ter um movimento de mulher, eu também quero estar. Aí a vida depois nos dá processos. E há os processos da caminhada. E nesse processo da nossa caminhada, Deus quer nos transformar. Deus quer mudar coisas na nossa vida. E aí Deus começa a quebrar e amassar o barro. E nós precisamos suportar esse processo para viver o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Você tem processo? Continua passando por eles, agradecendo e adorando ao Senhor. Porque a sua promessa vai chegar. Deus tem o controle de tudo. Se fosse no nosso controle, ia ter só start. Passa num carro importado.
diante de uma mansão. O ônibus que o irmão quer comprar. É só no estado. Se Deus nos desse um controle, esse controle ia ser só quero. Quero também. Também quero. Só que para passar por esse start, nós temos processos para chegar até a vontade de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Precisamos entender a forma que Deus quer trabalhar em nós. Porque o processo nos desenvolve maturidade, perseverança e fé. Maturidade. Quer ver uma coisa sobre maturidade? Logo que foi lançada as redes sociais, antigamente era Orkut. Aí quando tu queria falar com alguém, tu cutucava alguém, né? Cutucava. Tinha um Orkut. Depois, em seguida, apareceu o Facebook. Ninguém sabia que era o Facebook, mas todo mundo fez conta. Ninguém sabia como usar aquela ferramenta, mas todo mundo se inscreveu naquela ferramenta. Quando o Facebook começou a trazer lembranças de, né, por exemplo, há 15 anos atrás, acho que foi o Facebook, não lembro. Quando ele começou a trazer as lembranças das postagens, eu não sei vocês, mas eu me analiso. E eu dizia, meu Deus, eu escrevi isso, não dá nem para repostar. O tempo da maturidade vai chegando, nós vamos entendendo coisas que, Senhor, eu não falaria isso hoje. Eu não postaria isso hoje. A maturidade vai acontecendo na nossa vida. Então, nos processos, Deus ele vai nos desenvolvendo dependência dele. Nesse processo do povo exilado, Deus estava desenvolvendo neles uma dependência, uma maturidade nesse povo. E eles começaram a ter na vida deles arrependimento e oração. E jejum. Atraindo a presença de Deus sobre a vida deles. E que aquele que vive por algo maior, ele busca a presença de Deus. Precisamos nos mover por algo maior. Óbvio que o maior para nós é a salvação. O nosso alvo é Cristo. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, irmão, deve ser para a honra e para a glória do Senhor, mas deve ser focado na salvação. Focado no alvo que é Jesus Cristo na nossa vida. Que nos salva, que morreu por nós. Amém? Precisamos nos mover por algo maior na nossa vida. E que seja sempre o céu. Que sempre seja os céus na nossa vida. A maior promessa não era que eles voltassem 70 anos. A maior promessa é que eles se reencontrassem com Deus. Será que esse processo permissivo de Deus na tua vida não é Deus te chamando para um reencontro? Será que alguns processos ou todos os processos que nós passamos, Deus está chamando a atenção para um reencontro com a sua presença? Uma intimidade maior no jardim com Deus? A maior promessa não era daqui a 70 anos vocês vêm. A maior promessa é obedeçam, façam o que eu estou dizendo, se submetam à minha palavra, se submetam à minha vontade, se submetam à minha voz, se submetam ao meu comando, e eu encontrarei vocês. Amém? Olha para o teu irmão, se submeta. Ainda que seja difícil, ainda que pareça que a luz não está ainda... Qual é o desenho de Deus para a tua vida? Você já discerniu em Deus? Qual é o desenho de Deus? Nós servimos um Deus que é o Deus que muda o cativeiro. É o Deus que abre porta onde não tem porta.
É o Deus que coordena tudo e sabe de tudo. E nós temos que nos submeter à sua boa e perfeita vontade. Porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Não é a nossa vontade. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus para nós. Amém? Quando nós conseguimos entender que Deus em primeiro lugar. É Deus. Então aquele povo começa a entender que eles precisam botar Deus ao centro da sua vida. Deus em primeiro lugar. Agora haverá muitos anos num lugar estrangeiro, eles precisam depender de Deus. Uma dependência maior da presença de Deus. Permanecer em comunhão e viver em obediência a Deus. São processos que a vida nos leva e nós precisamos entender que em todos esses processos, o que não muda, nunca vai mudar. A nossa intimidade com Deus precisa subir de nível. Teve um dia que a minha filha falou algo para mim em casa e aquilo ficou matutando no meu pensamento. Ela disse: mãe, parece que quanto mais Deus quebra, assim, parece que as pessoas, alguns passam assim por um nível quase de humilhação. E são quebrados mesmo por Deus. Um nível de unção aumenta na vida daquela pessoa. Porque alguns dão lugar a Deus. E precisamos dar lugar a Deus no meio do processo. Quando a azeitona está sendo triturada, é porque o azeite precisa sair. Amém? Os processos para chegar à promessa de Deus são necessários na nossa vida. Muitas pessoas não suportam o processo, abandonam Deus. Mas existem aqueles remanescentes que suportam os processos e alcançam as promessas de Deus na sua vida. E em nome de Jesus eu declaro sobre ti que não importa o processo ou o nível que aumente da sua vida, você continuará com intimidade em Deus e permanecerá ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Que os teus ouvidos se abram a Ele, que os teus olhos espirituais se ampliam em meio a situações, para que você não se afaste da promessa e da vontade de Deus sobre a tua vida. Porque o nosso adversário, amado, ele não brinca. O nosso inimigo não brinca em serviço. Ele está sempre ali. Uma coisa que o diabo tem é paciência. De esperar alguém não suportar um processo. E o que eu estou falando aqui não é nada surreal, porque todos nós passamos por processos. E você já viu alguém que não suportou um processo? Sim ou não? E doeu. Doeu porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia fala uma vírgula, porém é difícil. Por quê? Porque o processo é maior, o trabalhar é maior. Muitas pessoas não suportam o processo e não alcançam a promessa. Mas em nome de Jesus, nós alcançaremos. Nós alcançaremos. Nós alcançaremos a promessa e viveremos o propósito que Deus tem em nós. E que isso nos custe um tempo. E que isso nos custe tirar algo de nós, perder algo, abrir mão de coisas. Ainda assim vai valer a pena. Porque não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Existem coisas que você olha para trás, eu olho atrás e se fosse em outro tempo eu pensaria assim, eu não suportaria isso, eu morreria, tô viva, tô aqui. Olhei para trás, já passou. Deus continua o mesmo. Deus não muda. O amor de Deus não muda.
As promessas de Deus continuam vivas sobre você. As promessas de Deus continuam vivas sobre nós e precisamos continuar colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. E se submetendo à vontade dEle, à palavra dEle. O apóstolo falou aqui semana passada no domingo sobre obedecer a uma voz de Deus. Se Deus te manda para ir embora para outro estado, e se Deus fala para você, que nem Ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Você vai? Senhor, eu construí uma empresa. Senhor, eu tenho aqui amigos. Senhor, tudo que eu construí e a minha casa. Nós vamos? Se o Senhor pede para que deixemos tudo para trás, nós vamos? Você vai? Obedecer a Deus é não se apegar àquilo que não é nosso. Quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O novo convertido tem essa frase. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí passam uns anos de processo. Eis-me aqui, Senhor, envia ele, envia ela. Eu estou aqui, Senhor, mas envia minha irmã, envia o meu irmão. Dá trabalho para ele. Isso não é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é permanecer no centro da sua vontade, ainda que nos custe o tempo que Deus estabeleça. Amém. E quando nós olhamos e vemos que Deus está trabalhando nesse povo, nós olhamos para exemplos da Bíblia que José passou pela prisão antes do palácio. Davi passou pelo deserto antes de acessar o trono de Deus. Abraão esperou pelo filho da promessa. Jesus aguardou o tempo do Pai antes de iniciar o seu ministério. Então tudo na nossa vida tem um processo. Tudo na nossa vida tem um tempo de espera. E mesmo que às vezes parece que esse tempo é de humilhação, não, Deus está trabalhando. Deus está no comando sempre de toda a situação das nossas vidas. Mas a real pergunta hoje a nós é: vamos obedecer? Quando Deus afasta aquele povo e Ele olha assim, irmão, se eu der 10 anos para eles, eles vão voltar aos ídolos. Quem sabe Deus olhou e falou assim, se eu der 20 anos, eles vão voltar aos ídolos. Se eu der 30 anos, eles vão ficar e vão voltar. Então eu vou dar 70. Daqui a 70 anos, a gente conversa. Deus nos conhece. E Ele sabe o tempo que nós precisamos para sermos transformados por Ele. Deus, Ele sabe o processo que precisamos passar para não voltar aos ídolos. Será que o milagre que você busca hoje, se Deus te desse esse milagre hoje, você continuaria servindo ao Senhor? Se caísse o Pix do 1 milhão hoje na tua conta. Todo mundo fala no Pix do 1 milhão, né? O que você faria com esse 1 milhão? Ah, eu construiria uma igreja. Eu compraria isso aqui para o apóstolo. Eu construiria uma igreja. Outros pegariam 1 milhão e iam morar no Paraguai, porque os impostos são mais baratos ou não tem impostos. Né, gente? Outros iam investir, empreender em, quem sabe, em Santa Catarina. Todo gaúcho fala que quer ir para Santa Catarina, né? Outros investiriam tudo no reino de Deus. O que faríamos se o milagre acontecesse agora, hoje? Então Deus nos conhece e Ele nos processa até estarmos maduros
para vivermos plenamente o que Ele tem para a nossa vida. Para esse povo foi necessário 70. E eles não eram escravos lá. Eles não estavam numa situação de escravidão, mas eles estavam como colono forçado. Tem que estar lá, tem que trabalhar. Tem que plantar, tem que viver aqui. E quando eles entenderam que precisavam no processo prosperar, no deserto continuar, eles enriqueceram. Eles ficaram prósperos, que algumas famílias nem voltaram, ficaram lá. Eu não sei qual é o seu processo. Eu não sei o que você passou ou passa. Mas eu sei que Deus te prospera aonde você estiver, se houver obediência à voz do Senhor. Amém? Verdades que nós entendemos dessa carta de Jeremias e nos ensina que Deus continua tendo um propósito, mesmo quando nós estamos exilados. O propósito não muda. A promessa não muda. Deus não muda. Somos nós que mudamos. Cansei de esperar. Estou cansado de esperar. Somos nós que mudamos. Somos nós que não perseveramos. E muitas das vezes, por não perseverar, perdemos de viver coisas extraordinárias na presença de Deus, que poderia ter alcançado gerações da nossa família, da nossa casa. Precisamos permanecer firmes e fiéis, independente do tempo que Deus estabeleceu para nos abençoar, independente do tempo que Deus deu para realizar os projetos e sonhos dele em nós, porque nem todo o nosso sonho ou o nosso projeto é de Deus. Outra coisa que eu luto em Deus, Senhor, que os meus sonhos um dia sejam os teus. Porque nós sabemos que Deus tem os seus sonhos conosco. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Precisamos entender mais sobre isso. Que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. De repente você está agarrado aqui a alguma coisa. Você está agarrado a algo, é a minha promessa, eu sei que é a promessa, eu sei que é o que Deus quer para mim, eu sei o que Deus tem para mim, e Deus está dizendo, eu quero processar você em processos. Eu é que sei o que é o melhor para você. E aí nós temos que largar e colocar no altar de Deus. E dizer, Senhor, eu te entrego. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes você teve que fazer isso já? Levante sua mão e diga, Senhor, eu quero viver a tua vontade, não a minha. Porque a minha dura pouco, a tua é eterna, duradoura, próspera, feliz, madura. O que é de Deus é poderoso. Aleluia. Deus, ele usa o processo para que nos prepare para viver a promessa. Ele usa esses processos para que a gente venha viver a promessa dele. De repente Deus te chamou para ser um pastor e você não se deu de conta ainda. De repente Deus te chamou para ser uma mulher que cuida de coração de mulheres e você ainda não entendeu. E os processos vão te levando a esses lugares e você ainda não entendeu. Porque um dia você falou, eis-me aqui, mas envia ele ali, não eu. E aí os processos aumentam. E Deus está preparando o processo para viver uma promessa. E nós precisamos nos colocar na sua presença. Mesmo que nos doa a nossa carne. Mesmo que nós não consigamos entender. Deus, ele sabe o que faz. Amanhã é segunda-feira. Muitos têm compromissos.
Mas amanhã, quem sabe é o dia do seu milagre, da promessa se cumprir na sua vida. E glória a Deus que o Senhor falasse, o teu processo acabou agora. Num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Qual o nosso nível de intimidade com o Pai? De obediência com o Senhor? No processo estamos sendo provados e somos aprovados? Ou murmuramos diante das situações? Eu não aguento mais, eu quero morrer. Eu não aguento mais. O Senhor conhece até onde vai as nossas forças. Ele é um Deus de promessa. Sabe, irmãos, eu lembrei hoje à tarde, escutando um louvor que o pastor Tiago vai cantar daqui a pouco. Eu estava grávida da Mariana, de 2 meses, bem recente. Isso faz 19 anos atrás. Eu estava grávida da Mariana e eu fui em Porto Alegre, onde teve uma caravana. Não se vê mais isso, né? Mas antigamente, não tão antiga assim, né? Mas há mais de 15 anos para trás aconteciam umas coisas que hoje não acontecem. Tenda do Isaías Figueiró, quem já foi? Quem já viu um dente de ouro na boca de um crente? Olha, tem gente do meu barco aí, ó. Tinha uma caravana do Silas Malafaia, em Porto Alegre, na orla do Guaíba ali. E lá ia ter, trazendo a arca, cantando, Fernanda Brum pregando, e não sei quem mais pregando. E aí eu digo, eu vou. E o Tiago trabalhava e eu digo, eu vou. E eu fui sozinha. Peguei a minha malinha e fui sozinha. E lá estavam no momento do louvor, Deus de promessas. E eu disse, Senhor, Tu disse que eu ia ter uma família. Tu disse que eu ia ter uma família. Tu me prometeu e Tu me deu uma família. E eu colocava a mão no meu ventre, né, durante aquele louvor, eu dizia assim, Senhor, eu gerei. Eu vou ter uma filha, um filho. Eu não sabia ainda o que era, né? Menino ou menino. Foi bem no início. E eu falei, Senhor, quando a minha filha nascer, eu quero uma casa própria. Eu não quero morar mais de aluguel, Senhor. Não foi isso que eu sonhei, que eu desenhei para mim. E aquele louvor tocava e o cantor do Trazendo a Arca, acho que é Trazendo a Arca, ele dizia, Deus está entregando milagres a pessoas que estão aqui. E essas pessoas estão dizendo que estão determinando o tempo do seu processo. E esse processo vai acabar em poucos meses. E eu coloquei a mão no meu ventre e eu disse, meu processo vai acabar em 9 meses. E eu disse, Senhor, eu me humilho na Tua presença. Eu me humilho na Tua presença e o meu processo vai acabar em 9 meses. Eu declaro sobre a minha vida isso em nome de Jesus. E passou. E eu gestei ela 9 meses. Só que quando eu profetizei, tinha 2 meses, né? Quando ela fez 1 ano e 1 mês, que aí completaria os 9 meses que eu tinha feito essa oração, nós compramos a nossa casa. E não me pergunta de como, que nós nem dinheiro não tinha. Foi um milagre. Chegou em nós, falou assim, ó, quer comprar minha casa, Tiago? Não tem dinheiro. Eu te parcelo. Me dá R$500 por mês. E nós compramos a nossa casa com R$500 por mês. Só quem faz é Deus de promessa. O tempo do choro, o tempo da humilhação, o tempo de decretar, determinar, tinha acabado na nossa vida.
Essa é uma experiência que eu tive. Mas o tempo de Deus na tua vida, os processos que você passou até aqui, os sonhos que Deus tem em você, para você. Toda vez que eu vejo o Mateus aqui na igreja, eu lembro do monte, né, Mateus? A nossa juventude foi regada à oração. A irmã do Mateus, ela fazia vigília. Te lembra, Mateus? As nossas vigílias de jovens. Tinha vigília na garagem do pai do Mateus. Nós ia para um monte de charrete com cacá. Era um tempo tão bom, tão palpável da glória de Deus, da busca. E hoje nós vemos uma geração já cansada de buscar a Deus, ou impaciente de pedir e não receber. Os planos que Deus tem, os sonhos que Deus tem para nós, os sonhos que Deus gerou em você, não acabou. Eu quero te dizer que não acabou. E Deus está ministrando no teu coração que não acabou. Há coisas lá atrás, a tua juventude ainda, que estão sendo processadas no teu coração. São coisas que tu está lembrando diante do Espírito Santo agora da tua juventude. E diz: Senhor, eu continuo colocando na mesa da tua presença. Deus manda te dizer que não acabou. E que o tempo da vergonha vai passar. E que o tempo da espera vai passar. Ele tem te processado, mas Ele te aprovará. Permaneça na presença dEle. Não sai nem um minuto, nem um segundo da sua presença. Faz como aquele povo, através do jejum e do arrependimento. Deus vai fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Há um Deus que não muda. Há um Deus que não muda, Cristiano. Há um Deus que não muda e não mudou nenhuma vírgula do que Ele tem para ti. Há um Deus que sonhou contigo e Ele já se revelou para ti. E Ele não muda. E Ele não muda. Ainda que a solidão tenha tentado entrar no teu coração, hoje o Senhor arranca essa raiz. Porque Ele não mudou. Porque Ele não mudou. E as promessas de Deus continuam vivas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Sai do lugar da solidão, porque não é teu esse lugar. Aleluia! Sei que os teus olhos, fecha os teus olhos e adora o Senhor nesse momento. Sempre atentos permanecem em mim. É o Deus que não muda. Aleluia! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Mas a alegria vem de manhã. É esse Deus que nós servimos. É Deus de perto, não de longe. E não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Levanta a mão e adora esse Deus. E adora o Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos, Deus de adore. Vamos, aliança, adore esse Deus.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Aleluia! Minha esperança está Nas mãos de quem? nas mãos do grande Declare eu isso. sou. Declare. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. O Deus de aliança está aqui hoje. O Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não vão. Aleluia! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça, assim. E diga: Senhor, meu Deus, eu viverei as tuas promessas. Eu viverei os teus sonhos. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho, Pai, uma aliança contigo. Se for preciso começar de novo, se for preciso mudar de lugares, se for preciso renunciar, eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. Declaramos, Pai, sobre todos que o Senhor não muda e que essa aliança falará, Senhor amado, viva sobre o nosso coração. A aliança que nós temos contigo, Pai. A aliança de te servir, de te amar, independente das circunstâncias. Independente, Pai amado, das circunstâncias, de lugares. Independente de qualquer coisa, nós permaneceremos fiéis a Ti. Permaneceremos fiéis a Ti. Não importa se vai demorar 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 70 anos. Nós esperaremos em Ti. Confiaremos em Ti.
e viveremos tudo que o Senhor sonhou. Em nome de Jesus. Aplauda Cristo forte. E diga: eu viverei as promessas do Senhor. Eu viverei tudo que Deus tem para mim. Eu viverei. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente feliz aqui? Diga glória a Deus. Diga: eu viverei tudo que o Senhor tem para mim. Eu viverei, eu e a minha casa viveremos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Gente, que palavra para sacudir, né? Para você não ficar parado a semana toda. Entrega tudo nas mãos de Deus, confie no Senhor. Ele está contigo. E que semana que vem a gente possa colher vários testemunhos. O Senhor é maior. E quando nós aprendemos a confiar nele, entregar tudo a ele, depender dele, uau! Isso é uma vida de cristão. É maravilhoso nós vimos aqui levantar as mãos, adorarmos, mas a primeira luta nós duvidarmos de Deus. Mas quando nós cremos e acreditamos que Ele é um Deus maior, nós colocamos tudo nas mãos dEle. Amém? Uma ótima semana para você, uma semana abençoada. E vamos lá, firmes que o Senhor está com você. Deus abençoe.